A todos vocês, bem-vindos, boa noite para essa nossa aula de 4/6. Vamos então hoje dar continuidade à aula da semana passada. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para que nós possamos começar a nossa conversa. Todos estão vendo a tela aí? Dá um sinal se não estiver vendo, tá? Muito bem, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos continuar com os textos que eu passei semana passada, 2 textos. Um que trabalha algumas experiências do ensino de geografia nos anos iniciais na cidade do Rio de Janeiro, então nos centros urbanos, e um outro texto que vão trabalhar o 5º item dele, que é uma experiência também do ensino de geografia nos anos iniciais na zona rural, né? Então, peguei 2 textos aí que trabalham a mesma temática, porém em áreas, em campos diferentes, em espaços diferentes, espaço urbano e espaço rural, para vocês perceberem como é que é possível desenvolver trabalhos similares ou próximos, né, da geografia para os anos iniciais. Mas hoje a discussão vai ficar em torno de um texto, né, que é o primeiro texto que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é o texto da Tabata Oliveira, né, que é Infância e Espaço. Então, vamos trabalhar esse texto hoje. Eu vou aprofundar esse texto hoje e eu não vou fazer uma leitura do texto com vocês aqui na tela, mas eu vou pegar a primeira parte, a parte teórica, que vai dar fundamento para a parte prática, para que nós possamos, a partir da análise da parte teórica, perceber as vantagens ou o suporte que a teoria nos dá para o trabalho em sala de aula. Então, a autora, né, a Tabata mais a Kelman, eles trabalham, ela é uma psicóloga e a outra é professora de geografia, né, doutora. Elas trabalham, primeiramente, a concepção de infância. Então, ela vai desenvolver historicamente como é que surgiu a ideia de infância ou como é que se percebeu o estudo da criança a partir do século XVI. Até o século XVI não se falava em infância nem em criança, né? Isso porque não tinha essa concepção do indivíduo moderno, né? Então, com o surgimento da Idade Moderna, o indivíduo passou a ter uma importância e aí começa a diferenciar as fases, as etapas da vida humana e pega então prioritariamente a infância. Então a autora trabalha a concepção de infância e logo de cara ela coloca lá um texto, uma citação, e eu peguei a citação completa do texto e coloquei aqui na tela, fala assim, ó: uns valorizam aquilo que a criança já é e que a faz ser, de fato, uma criança. Então, existe nesses estudos aqueles que valorizam essa parte. O que criança é? O que faz, de fato, ela ser criança? Outros, pelo contrário, enfatizam o que lhes falta ou o que ela poderá ou deverá vir a ser. Então, já o outro analisa pela parte, para diferenciar a criança do adulto, aquilo que lhe falta, né? Então, Tainara, seu microfone está aberto. Aí, obrigado. Uns insistem na importância da iniciação do mundo dos adultos, ou seja, veio a educação como um processo que vai iniciar a criança no mundo dos adultos. Outros já defendem a necessidade de proteção dessa criança do mundo. Você vai ver que no século XVIII começa essa ideia de proteção da criança, né? E outros encaram a criança como um agente dotado de competências e capacidades. E outros realçam aquilo que ela carece, ou as deficiências. Então, é interessante porque a autora já coloca de cara um texto, uma citação, de várias possibilidades de interpretação ou de análise do mesmo ser, do sujeito estudado, que no caso aqui, primeiramente, é a
criança, é a infância. Lembrando que, teoricamente, existe uma diferença entre criança e infância. Infância é um estado de ser da criança, né? É um jeito da criança viver a vida. Então, a infância é uma construção histórica e social. E aí é interessante, porque antes dela entrar na concepção do espaço, ela reconstrói essa história da infância na sociedade ocidental moderna. Então, ela começa lá citando o Philippe Herrier. Philippe Herrier tem vários livros, mas os livros dele sobre a história da criança, da família da criança, é interessantíssimo. Então, esse autor diz o seguinte, que na Idade Média não havia uma concepção de infância. A criança era introduzida no mundo dos adultos desde muito cedo. Então, não tinha tempo para a criança viver uma infância. Logo que ela começava já a andar, a ter domínio do seu próprio corpo, já colocava para o trabalho, já vestia roupa de adulto nela, ela tinha um horário, carga de trabalho, trabalhava como todo adulto, lógico, dentro das possibilidades de força dela, mas a criança não era tratada como uma fase especial da vida. Então, isso na Idade Média, era assim que o Philippe Herrier descreve isso no texto dele. Já no século XVI e XVII, surge a ideia de paparicar a criança, de dar a ela proteção no meio familiar. A criança passa a ser o depositário da esperança dos pais. Começa, então, o paparico da criança, a mimar as crianças. Isso no sentido mais interior da família. E, pouco a pouco, quando essa criança, então, vai para a sociedade, vai para uma escola assim constituída, né, começa, então, a surgir as ideias de como proteger essa criança, como educar essa criança no exterior da família, como se fosse a extensão desse paparico na família. Então, isso é interessante, porque o Philippe Herrier vai abordando aí um pouco da trajetória de como essa ideia de criança e de infância vai surgindo no século XVI e no século XVII. Claro que ele está analisando aqui a França, analisando Portugal, Espanha, os países europeus. Ele não está abordando ainda aqui, século XVI, XVII, a criança na América. Isso nem passa pelo escopo de estudo dele. Mas isso dá uma referência para a gente, por quê? Porque, como nós somos herdeiros dessa sociedade europeia ocidental, muitas coisas, apesar do atraso, chegam aqui na América com essa mesma concepção. Então, olha só, nós temos então da Idade Média que não se falava em infância, que não se via criança como algo distinto. Já no século XVI, XVII, a ideia do paparicar, do cuidado na família e também de proteção no exterior começa a surgir. Quando chega no século XVIII, né, com a filosofia iluminista, aí nós já temos já algumas teorias mais específicas sobre a criança e sobre a infância. E aí os autores, né, as autoras, trabalham dois filósofos, ou cita pelo menos dois filósofos. Primeiro John Locke e depois Rousseau. Né? Rousseau é um caso à parte, porque o Rousseau tem um livro dedicado, um livro inteiro dedicado à educação da criança, que vocês já ouviram falar dele já, provavelmente já até estudou algum texto dele, e que seria o Emílio, né, de Rousseau. Mas o John Locke fala que a criança é como se fosse uma superfície de cera maleável, onde se poderia escrever o que fosse necessário. Ou seja, a criança, ou o ser humano, né, de maneira geral, seria, quando nasce, é uma tábula rasa. A sua mente vem vazia, né? E você, então, no processo de educação, na convivência familiar, nas relações com o mundo, vai escrevendo nessa mente, nessa tábula rasa, aquilo que ela precisa aprender para sobreviver no mundo. Então, é essa concepção de que a criança é um ser a ser formado. Então, ela não é nada, ela é um vir a ser, ela será o futuro, não o presente. Né? Isso é na ideia de John Locke. Né? Já o Rousseau
fala que a criança tem uma natureza pura e boa. E por ser pura e boa, nós temos que proteger essa criança ao máximo, nesse estado natural dela, para que a sociedade que é ruim e que é má, que é impura, não estrague a criança. Por isso que no livro O Emílio, a sugestão dele é criar uma escola fora da cidade, fora da sociedade, isolada da sociedade, numa fazenda, num campo, para que lá você possa educar e moldar a criança, preservando a pureza que ela tem desde a origem, a sua bondade, para que depois dela formada, ela venha para a sociedade e aí transforme essa sociedade que é impura e que é má. Melhore a sociedade. Rousseau acredita que se a criança desenvolver no meio social em que ela vive, ela vai ser estragada pela sociedade. E ela tem que ser preservada. Então, a partir dessas ideias, principalmente de Rousseau, que influencia muito a educação na Europa, no século XIX, os estudos pedagógicos, e aí começa a surgir já uma pedagogia, tanto ligada à Igreja Católica, como também às religiões protestantes, e isso não tem assim, não é uma questão só de religião, mas é uma questão de concepção de vida. Os pedagogos do século XIX já vai aprofundar as concepções de infância ou no sentido de escrever essa tábua rasa. Então, alguns pensadores, pedagogos do século XIX vão defender aquela ideia de John Locke, então vai trabalhar, fazer uma ação educadora nessa tábua rasa, vai partir desse princípio, ou se não, existem outros grupos que vão pegar a ideia de proteger e garantir a formação de homens melhores, para que possa corrigir os erros e os vícios da sociedade. Então, quer dizer, você tem duas linhas pedagógicas de trabalho. Uma que você vai escrever na cabeça da criança ou impor uma escrita, uma ação educadora, onde vai moldar a criança para viver em sociedade, ela que é tábua rasa, e aí vem o rigor, a disciplina, os exercícios, a ação educadora efetiva, padronizada. Muitas escolas seguiram essa linha, e outros vão proteger a criança, vamos dar a ela, garantir uma formação de homens bons, trabalhar a ética, os valores, vamos para corrigir os futuros erros da sociedade. Então, isso é um fato interessante, que vai acontecer aí a partir do século XIX. Então, a autora passa rapidamente por isso, não aprofunda, mas passa rapidamente por essa aí, mostrando essa história, essa concepção da infância. Depois, já no século XX, vai junto com os pedagogos, e até mesmo no final do século XIX para o século XX, na passagem do século, vai começar a aparecer as influências dos psicólogos. E vocês ouviram, no século XX, muitos psicólogos falando sobre a infância, inclusive determinando as fases de aprendizado da infância. Basta você lembrar uns famosos, mais usados até hoje na educação, que digamos, Piaget, Vygotsky, que são psicólogos, que vão trabalhar justamente no campo da psicologia a evolução, o desenvolvimento do cérebro, a capacidade da criança aprender. Então, quer dizer, começa a estudar, então, a pedagogia, a psicologia, começa a trabalhar também na ciência da infância e aprofundar esses conhecimentos. Então, a ideia é essa, a busca de uma essência do ser infantil. Compreender como a criança aprende, o seu desenvolvimento intelectual, da universalidade da infância, da padronização e da linearidade do comportamento das crianças, além de estabelecer parâmetros de normalidade, ou seja, concepção de homogeneizadora e evolutiva do desenvolvimento humano. Como é que a criança desenvolve? Claramente vinculada à ideia de ciência positiva, própria do século XIX e para o século XX. Então, isso é interessante, porque aí você percebe claramente os estudos
sobre as fases de evolução da criança e até mesmo a percepção dos problemas que as crianças podem ter nesse processo de aprendizagem. E aí vai descobrir, então, uma série de problemas que podem interferir no aprendizado da criança. Mas veja bem, a partir daí, do século XX, o tema infância, o tema criança, passa a ser compreendida de forma que possamos criar modelos pedagógicos que possa ensinar essas crianças, que possa realmente garantir que a criança tenha uma infância, né? Isso é só no século XX que vai acontecer, que vai culminar no século XX. Então, a autora passa desde a Idade Média até chegar ao século XX, mas ela não para aí. Ela vai um pouco mais além e ela entra aí, então, no campo da sociologia da infância nos anos 80. Já no final do século XX, a autora chama atenção para um aspecto que a sociologia da infância, né, começa a trabalhar. E aí propõe a se constituir a infância como objeto sociológico, resgatando-a das perspectivas biologistas, né, que a reduzem a um estado intermediário da maturação, ou seja, você tira a criança do lugar. Não, isso aqui, a criança é a fase de maturação para chegar na vida adulta. Não, eu não posso reduzir a criança a uma questão biológica, simplesmente. A criança é mais do que biologia. Ela não é só corpo, ela não é só evolução de genes, de células, de hormônios, não, ela é mais que isso. Ela é um ser relacional. Então, você já tirar essa criança desse meio, dessa visão só biologistas, e vai também tirar dessa ideia da psicologia, ou psicologizantes, ou seja, você vê a criança apenas como etapas de evolução da psicologia humana. Nós temos que, lógico que isso é importante, mas não podemos ficar somente nisso, né? Que tendem a interpretar a criança como indivíduos que se desenvolvem independente da construção social. Aí a ideia da sociologia da infância, então, uma criança não desenvolve no Brasil do mesmo jeito que uma criança se desenvolve na Inglaterra ou na África. Ou seja, o que os sociólogos estão falando? Olha, existem elementos sociais do externo, onde a criança convive, que interferem no processo de desenvolvimento da criança. Então, a psicologia sozinha não consegue explicar nem criar um padrão de evolução dessa criança. Nós temos que entender que existem aspectos sociais que interferem as condições de existência, de representação, e as imagens historicamente construídas agem sobre essa criança. Então, a criança, ela também é um pouco, digamos assim, na linha da sociologia da infância, fruto do seu meio. Ela pode ter todas as condições de alimentos, de acesso, mas as relações que ela estabelece com o mundo interferem no seu processo de aprendizagem. Os seus medos, os seus anseios, as suas angústias, a sua falta de perspectiva, né? Ela pode ter todos os bens materiais, mas se ela não tem perspectiva, não tem vontade, ela não vai aprender como deveria aprender. E olha, a gente vê isso acontecendo muito em sala de aula. Nós temos desde criança que não tem nada e que tem uma força de vontade enorme para aprender, mas que não consegue por não ter as coisas. E nós temos do outro lado também crianças que têm tudo e não conseguem aprender porque não tem estímulo para aprender. Não tem motivação pessoal. Não tem perspectiva. Isso acontece. Isso está na sala de aula. E, às vezes, na mesma sala de aula. Então, isso é interessante, como é que você começa a perceber isso nas crianças, quando você começa a analisar, a ver o seu aluno. E olha, gente, não tem como dar aula hoje se você não partir para ver o seu aluno. Então, isso é importante e é, ao mesmo tempo, muito difícil. Requer do professor uma percepção, né? Um olhar diferenciado. Então, por que nós estamos falando disso para trabalhar com geografia? Bom, porque agora vamos entrar justamente
na atualidade, e aí nessa atualidade de hoje, fruto de todo esse processo que vem da Idade Média até hoje, o que nós temos hoje? O que nós temos hoje é o seguinte, os novos estudos da infância representam a ruptura de paradigmas nas pesquisas com criança. Ou seja, o cenário das investigações na atualidade revela-se plural. Existe uma pluralidade de coisas. Eu não posso analisar somente o psicológico, eu não posso analisar somente o pedagógico, eu não posso analisar somente a biologia, eu tenho que levar em consideração a sociologia, a cultura, o acesso aos bens materiais. Então, existe uma pluralidade de possibilidade de análise da infância, permanecendo a concepção de infância desenvolvida ao longo dos últimos séculos. Ou seja, nada do que foi visto no passado pode ser descartado. Nada na área de psicologia e pedagogia você pode descartar. No entanto, você não pode ficar preso a isso. Então, há diferentes ideias acerca da criança. E essas diferentes ideias coexistem, dialogam, debatem. Há pesquisas acadêmicas, há práticas escolares que levam em consideração, e até o próprio senso comum que leva em consideração todas essas possibilidades. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas veja bem, num país onde hoje a intolerância com o diferente é grande, o que nós estamos falando aqui agora é que é preciso nós perceber que há diferentes ideias e que essas ideias têm que coexistir na sua diferença, para que nós possamos compreender o humano. Porque se eu não compreendo como é que o meu aluno aprende, o que ele aprende, como ele aprende, esse processo de interação, eu não vou conseguir ensinar para ele. Por isso que eu defendo turmas pequenas, de 10, 12, 15 alunos. É pequeno, é pouco demais? Não, não é pouco demais. Para que você, professor, tenha condição de conhecer o seu aluno. A nossa realidade são turmas de 30, 40, em alguns casos até 50 alunos. Como é que você vai conhecer o seu aluno num universo tão grande assim? Com N possibilidades. São desafios nossos, professores. E ninguém olha isso, ninguém vê isso. Tá? No segundo tópico, a autora vai trabalhar, então, a geografia e a infância. Agora que entra na geografia. Ela fez toda a trajetória da evolução da infância, no primeiro tópico, para entrar agora na questão da geografia. E aí, nesse campo, ela vai dizer o seguinte, olha, existem três correntes básicas da geografia nesse estudo da infância, da criança, na área da geografia, que é o campo teórico-qualitativa, o campo marxista e o campo da geografia humanista. Os dois primeiros tópicos, ela nem toca no assunto, ela só citou, mas não aprofunda, nem cita o exemplo. Por quê? Porque ela defende a tese da geografia humanista. Ela diz o seguinte, que a geografia humanista, que é justamente a geografia que Milton Santos traz nos anos 70 para cá, essa geografia humanista, ela vai partir de um pressuposto, ela reflete sobre os fenômenos geográficos com o propósito de alcançar melhor o entendimento do homem e de sua condição. Ela procura o entendimento do mundo humano através das relações que as pessoas estabelecem com a natureza e o comportamento geográfico, bem como dos sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar. Então, olha só, a geografia humana não estuda a geografia apenas humanista, só apenas a geografia física como ela é. Não. A geografia física, esse espaço físico, ele é relacional, como diz lá naquele texto do Milton Santos, O Espaço Habitado. O espaço é relacional. Então, eu tenho que entender, é o homem que se relaciona com essa natureza, com esse espaço. E aí ela vai aprofundar, então, um pouquinho mais, quando ela fala que a geografia da infância, aí ela cria o termo aí da geografia, que surge um campo novo, chama geografia da infância. As crianças são vistas como construtoras de espaços, sendo capazes de percebê-los, representá-los e transformá-los.
Então, a criança, ela constrói espaços, mesmo que sejam espaços mentais, ela constrói esses espaços e ela consegue perceber os espaços no entorno dela, ela consegue representá-los e até agir sobre eles, transformá-los. Né? E continua, né? Compreensão da infância em seus diferentes contextos, ou seja, como os arranjos sociais, culturais produzem as infâncias e seus diferentes espaços. E aí é interessante, né? Voltando àquela ideia que a criança no Brasil é de um jeito, a criança na Inglaterra é de outro jeito, a criança na França é outra criança. Por quê? Porque os espaços em que a criança convive, a cultura, as relações sociais, interfere na maneira como a criança é criança, na sua infância, no seu jeito de ser criança. Né? E ela também apropria essas dimensões no seu cotidiano. Elas reconfiguram, elas reconstroem esses simbolismos, elas criam novos espaços geográficos, digamos assim. Né? E, por último, né, para terminar essa parte teórica, toda criança é criança de um lugar. Eu acho que não precisa falar mais nada aí, né? Do mesmo modo que toda criança é criança de algum lugar, ou seja, existe na produção das culturas infantis que encorajem territorialmente e que não apenas emoldura o contexto social no qual se edifica a infância, mas, para além disso, oferece o próprio substrato material da produção da existência. Esse processo faz emergir junto a ideia de culturas infantis e existências de territorialidades infantis, que são a base da produção dessa cultura. Então, olha só, isso que é importante. Né? Bom, e aí, para terminar a aula de hoje, falta apenas 5 minutos para terminar esse nosso tempo aqui marcado, vem a questão 3, o tópico 3. Tá? E esse tópico 3, a pergunta fundamental dele é: como pensar o ensino da geografia para crianças, mais precisamente nos anos iniciais do ensino fundamental? Essa é a pergunta que ela faz. E aí ela vai falar o seguinte: olha, para nós respondermos a esta pergunta, nós temos que levar em consideração o protagonismo infantil, ou seja, perceber como a criança lê o mundo, como ela interpreta o mundo, como ela representa esse mundo e como ela age neste mundo. Então, perceber que existe um protagonismo infantil. Levar em consideração a criança como agente e sujeito de sua história. Depois, nós temos que levar em consideração também os modelos de ciclos concêntricos. Ou seja, a criança tem que perceber como a criança relaciona em casa, com os pais, com os parentes próximos, com a família estendida, avós, né, primos, na relação com o ciclo da religião, da escola, da família. Então, esses ciclos concêntricos. E levando em consideração sempre as 3 dimensões: percepção, representação e transformação. Só que é o seguinte, eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque esse assunto é dever de casa de vocês. E lá vem um Fonte Boa com trabalho. Sim. Né? Aí nós temos, então, eu preparei então lá na sala, já está lá já, mas estou mandando também hoje pelo WebGIS e também aqui, né? Como pensar o ensino médio, o ensino de geografia para crianças, mais precisamente nas iniciais do fundamental, considerando esses pontos. Ao responder essa pergunta, você vai considerar o protagonismo, o modelo dos ciclos concêntricos e as 3 dimensões lá: percepção, representação e transformação. Vai responder essa pergunta para mim e enviar para o meu e-mail na FANS, prof.fonteboa@fans.edu.br, ou, se não, se você quiser entrar na nossa sala de aula do Google, né, você entrando lá na seção de o ensino de geografia nos anos iniciais, lá tem essa seção, lá dentro tem um formulário com esta pergunta e com essas considerações que estão aí. É só você entrar, abrir o arquivo, responder e enviar. No mesmo formulário, você clica no enviar e envia para mim. E isso até quando, Fonte? Bom, eu vou estabelecer um prazozinho aí de 1 semana, 11/6. Tá?
Então, entregar até essa data de 11/6, ok? É isso por hoje, tá? Então, eu agradeço a vocês, eu acho que deu para entender. Tem alguma pergunta para ser feita que eu possa responder? Tem cala consente? Solange levantou a mão aí? Não, né? Beleza. Beto, beleza. Então tá bom, gente. Então, por hoje é só, tá? Desejo um bom final de semana a todos vocês, né? Bom frio, se tiver frio aí, ok? E nos encontramos aqui semana que vem, se Deus quiser, de novo. Se não for aqui, será presencial. Quem sabe? Nós não sabemos ainda quando vou voltar, mas em todo caso, né? Até a última ordem, até semana que vem, então, ok? Um grande abraço a todos, prazer em revê-los e até semana que vem, se Deus quiser. Abraços!